Olá, gente! Estamos começando mais um GC Online. Sejam bem-vindos. Eu sou a Ana, peguem a sua Bíblia e junte-se conosco, juntamente aqui com o pastor Mateus, pastora Dani e o Alisson, e vamos compartilhar da palavra do Senhor Jesus. Pai, muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos concedeu, de falar do Teu Evangelho, da Tua Palavra, para o nosso crescimento, para o nosso alinhamento, para conhecermos mais do Senhor Jesus. Que as Tuas verdades sejam ditas aqui, Pai. Somente o Teu Espírito Santo possa falar neste momento. É o que nós queremos, Pai querido, ouvir e aprender. No nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. Dando sequência a mais uma das lições baseadas no livro de João, o tema do nosso GC é Jesus, a porta das ovelhas. Amém. Vamos abrir a palavra em João 10, do 1 ao 9. Diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão a estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Amém. Glória a Deus. Glória a Que Deus. palavra linda, né? Falando sobre Jesus, ele ser essa porta.
E o primeiro ponto, né, que a gente vê nessa palavra, que Jesus ele se apresenta como a porta das ovelhas. Faz uma analogia àquele ambiente que tem o espaço, o aprisco, né, o ambiente onde as ovelhas ficavam. Tem a porta e tem o pastor que passa por essa porta. Da mesma forma, existe o ladrão, o salteador, que ele não passa pela porta, ele pula por outro lado para tentar ir até as ovelhas. E nessa analogia, Jesus ele começa falando que ele é a porta, ele é o acesso. E nós já conseguimos entender aqui Jesus se apresentando como o único caminho. Porque aquele que pula, aquele que salta pelos outros cantos, ele está saindo fora desse caminho, ele está procurando uma outra forma de acessar, que não é uma forma né, que a gente entende como caminho. Então, Jesus ele se apresenta como o único. E em 1 Timóteo 2, 5 ao 6, diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, se alguém anuncia outro caminho, esse caminho não é Cristo. Então, é um salteador, é um ladrão que está anunciando. E aí eu queria começar aqui, né, com o pastor Mateus. Como que você vê, o que seria esse outro caminho, pastor, que muitos não conhecem? Jesus, ele é o único caminho, ele é a única porta, não há outro mediador. Mas o que seriam esses outros caminhos acessíveis que muitos procuram? Eu acho, Ana, que algo que se aproxima muito disso é o caminho da religiosidade, por exemplo. Né? Nós somos convidados a não apenas ter uma vida religiosa, mas ter um estilo de vida que se parece com Cristo. Mas a religiosidade, né, muitas vezes se apresenta através das boas obras, das boas práticas, como sendo um caminho alternativo, que era o que os fariseus viviam na época de Jesus. Eles achavam que por muito fazerem estavam sendo, né, salvos. Tanto que tem até aquela parábola que eu gosto muito de citar, do fariseu e do publicano, né, que os dois subiram ao templo para orar. E o fariseu, ele erguia sua voz no templo dizendo: obrigado, Senhor, porque eu leio a Bíblia, porque eu dou o dízimo, porque eu jejuo e porque eu não sou igual a esse publicano aqui, miserável. Né? E enquanto o publicano estava lá, a Bíblia fala que ele não ousava nem levantar o rosto ao céu. Mas ele dizia: Senhor, eu sou um pecador. Eu preciso de perdão, preciso de graça. E então Jesus diz, né, que quem saiu daquele lugar justificado foi o publicano e não o fariseu. E muitas vezes a gente está buscando, ao invés de buscar Jesus, que é o caminho, a gente está procurando atalhos na nossa vida. Né? E esses atalhos, infelizmente, eles são muitas vezes fomentados por falsos mestres, por falsas doutrinas. A gente observa desde o início da igreja, lá no primeiro século, os apóstolos escrevendo às igrejas, Paulo, Pedro, João, dizendo: tenham cuidado com os falsos mestres, tenham cuidado com os falsos profetas, tenham cuidado com esses homens que querem pregar uma mensagem diferente daquilo que já foi pregado. Paulo, ele ainda é mais incisivo, ele diz: seja maldito, seja tido como anátema aquele que prega outro evangelho diferente do que já foi pregado. Se eu mesmo, até um anjo que descer do céu, pregar vocês outro evangelho, não aceitem, porque o evangelho é só um. Afinal de contas, Cristo é o único, de fato, caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não abre espaço para atalhos. Ou é por ele, ou não é por ninguém. E o engraçado, né, pastor Mateus, é que o ladrão, ele até deseja o pasto. Ele Sim. quer entrar lá, só Sim. que ele busca um caminho diferente. Um caminho alternativo. Né, um caminho alternativo. E até gostaria que a pastora também complementasse sobre isso, sobre esse desejo. Deseja o pasto, mas não deseja passar pelo caminho correto, né? Eu quero um caminho alternativo para eu ter as mesmas... poder usufruir das mesmas coisas, mas não ter que abrir mão para entrar por essa porta. Às vezes a gente até fica assim, eu estava discipulando um menino desse lado dos adolescentes, disse: porque uma vez eu fui chamado a atenção porque eu pulei a janela da sala de aula. Aí ele disse: não, mas é porque minha bicicleta estava lá e ele estava lá perto, aí eu tinha que sair da sala e sair do corredor, arrodear, vocês usam esse tema aqui? Você tinha que dar a volta. Eu tinha que dar a volta, vai chegar a bicicleta, eu achei que era mais fácil passar pela janela. Às vezes a gente quer chegar lá no lugar, mas não quer passar pela porta. Né? É o caminho mais fácil, né? O caminho mais fácil às vezes parece ser mais atrativo, né?
O atalho. O atalho, o caminho mais fácil, o atalho parece ser mais atrativo, mas não adianta, a porta estreita é que leva para a salvação, né? A porta larga, essa aí leva para a perdição, né? E você vê, né, que ele chama esse que está passando de ladrão. Só de Jesus chamar esse que está aí tentando pular de ladrão, você já vê que não é boa coisa. Se você está tentando... Gente, se você estiver de noite dormindo, alguém estiver pulando a janela, o que você faz? Você corre, nos Estados Unidos a pessoa pega uma arma. Mas aqui você corre, você, sei lá, grita por socorro. Por quê? Porque é algo que a pessoa está com má intenção, né? Não é uma boa intenção. Então, daí você vê que a intenção não é boa, a intenção não é bacana, né? E, na verdade, ali, esse ladrão, ele está entrando naquele aprisco para poder saltear, para ele poder roubar aquelas ovelhas, né? Ele está querendo se colocar no lugar de Jesus, que é a porta, que é o caminho. Ele está querendo tomar aquelas ovelhas escondidas, né? Pegar elas e... né, no escondido ali e vazar com elas, né, pegar, tomar elas e sair fora com elas, né, e isso acontece quando nós queremos pegar as ovelhas para nós, como discípulos, como às vezes um líder de GC, como pastores, nós queremos pegar aquelas ovelhas, em vez de nós levarmos as ovelhas a Jesus, que é a porta, que é o único caminho, que é a única verdade, que é a vida, que é o único mediador, nós levamos ela a nós mesmos, nós fazemos aquelas ovelhas dependentes de nós. Nós não ensinamos a ovelha a depender de Jesus, nós ensinamos ela a ser dependente da gente. Discipulado não é fazer discípulos de nós mesmos, é fazer discípulos de Jesus. Né? O termo cristão vem do próprio Cristo. Não existe cristão da Baião. meu sobrenome é Baião, né? Cristão, vou fazer um tanto de Baiãozete. Não tem como, né? Eu tenho, por exemplo, eu tenho filhos, eu vou fazer eles discípulos não de mim mesma, porque eu sei que eu sou falha. Não vai dar certo, vai dar errado, vai dar ruim. O que eu tenho que entender é que eu preciso me parecer com Jesus. Eu preciso passar por essa porta e eu preciso fazer com que meus filhos, aqueles que eu discipulo, tanto natural, meus filhos naturais como espirituais, passem por essa porta e sejam também discípulos de Jesus. Tem uma pregação que acho que você também ouviu, que foi falado ano passado no Congresso de Pastores, do pastor Paulo César, que ele falou, né, que ladrão é todo aquele que tenta se relacionar com as ovelhas sem passar pela porta. Né? Todo aquele que tenta se relacionar com as ovelhas sem passar pela porta. Se eu quero discipular meus filhos sem passar por Jesus, eu estou sendo ladrão, uma ladra. Né? Se eu quero discipular, se eu quero pegar as ovelhas e me relacionar com elas num GC como líder, sem passar pela porta, eu estou sendo uma ladra. Se eu quero ser uma pastora sem passar pela porta, eu estou sendo uma ladra. Todo aquele que quer se relacionar com as ovelhas sem passar pela porta, que é Jesus, ele está sendo um ladrão, salteador. Ele está tentando pegar as ovelhas que não é dele. Esse aprisco, esse pasto tem um dono. Ele é o bom pastor, ele é dono desse pasto. Amém. Exato. Né? Então, não cabe a nós nos relacionar com as ovelhas como se elas fossem nós. Nós não podemos mais, né? Por exemplo, tem pessoas que saem de longe. Eu tô vindo lá de não sei aonde para poder ver a irmãzinha fulano de tal que ora. Gente, não tem nada a ver com intercessão, nada. Tantas pessoas vêm aí na Instância Paraíso, não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando de uma dependência, de fazer um discipulado para si. Exato. Fazer a ovelha depender de si e não do pastor, não do mediador. Você leu em Timóteo. O único mediador é Jesus. Exato. O Mateus é líder do Rocket, né? Que é lá dos adolescentes. Imagina se o Mateus ensinar todos os adolescentes a passar por ele. E não pelo bom pastor que é Jesus. Primeiro que ele vai pirar, porque lá não sei quantos adolescentes que tem. Mais de 500, 600, sei lá quantos que são. Ele vai surtar, ele não vai dar conta. Mas ele tem que fazer ele tem que levantar, ele mesmo, e ele levantar líderes que vão fazer esses adolescentes passar por Jesus. Amém. Que é o Muitos pastor. se frustram, né, Dani? Porque eles se apegam
né, a um líder que não é o Que é Jesus, falho, que é falho. que é humano. E a palavra aqui fala que as ovelhas elas precisam aprender a ouvir a voz de Jesus, pastor. do bom Jesus. pastor. Porque na ausência de outros, elas se perdem. Mas quando a gente ensina, encaminha elas a ouvirem a voz desse bom pastor, elas reconhecem, elas aprendem e elas o seguem, como diz na palavra de Deus. E a ovelha, ela conhece o pastor. Então, a ovelha ela precisa ter esse contato, essa intimidade, ela precisa conhecer o pastor. E da mesma forma, o pastor conhece as suas ovelhas. Então, assim, é aquela frase, né, que muitos dizem, não adianta você conhecer Jesus e Jesus não te conhecer. Então, são dois caminhos. As ovelhas, elas ouvem a voz, reconhecem, mas o bom pastor também reconhece as suas ovelhas. Amém. Glória a Deus. E, assim, o que pode, né, fazer com que muitos não conheçam essa voz? O que pode fazer com que muitos não ouçam essa voz? Eu posso falar? Pode. Antes do Alisson falar. É a falta de relacionamento, né? Eu gosto muito de citar isso. Quando o Thales chega, meu marido chega em casa, o som do carro, os meninos falam, meu pai chegou. Eu tô lá assim, eu falo, oi, como assim? Não ouvi nada ainda. É um som, eu ouvi. E, por exemplo, quando você liga para alguém que você conhece, né? Ou você liga para o seu pai, para sua mãe, Matheus mora longe aí, quando você liga para os seus pais, você fala assim, oi pai, sou eu, Matheus. Não, você fala alô, aí já fala, oi meu filho. Não é assim? Porque o relacionamento, a intimidade gera o conhecimento da voz da outra pessoa. Você não precisa estar com ela 24 horas. O Matheus mora longe dos pais dele, mas quando ele liga para eles, eles sabem que é o filho dele que está na linha. E eles falam, oi meu filho, como é que você está? Então, quando você tem relacionamento com Jesus, gente, aonde você estiver, aquela voz de Jesus vai soar e você vai ouvir a voz do bom pastor. E você vai ouvir a voz dele e você vai reconhecer e você vai entender que você não está sozinho. Né? Aqui fala que as ovelhas, ela conhece o som, né, da voz do seu pastor. Né? E também, como você falou, vice-versa. Um relacionamento não é só eu falando. Né? Se eu sou sua amiga, eu falo, você fala, eu falo. E aí eu conheço você, você me conhece. E às vezes, por exemplo, um relacionamento íntimo mesmo, num silêncio a gente conhece. Né? Às vezes você é tão próxima de alguém que no seu silêncio a pessoa fala, o que você tem? Está acontecendo alguma coisa? Aí às vezes ela sabe que aquele silêncio é tão profundo, fala assim, não, eu vou ficar aqui só do seu lado. Eu não vou falar nada. Isso é um relacionamento íntimo. Então, a falta de relacionamento faz com que você deixe de ouvir a voz do bom pastor. Né? Porque se você tiver intimidade com ele, você vai ouvir essa voz até mesmo em silêncio. Exatamente. E na lição fala, né, que é aí que separa os salvos dos não salvos, né? Aqueles que conseguem ouvir a voz do Pai. Os outros são enganados. Os outros, qualquer outra voz que surgir, eles podem acabar seguindo, né? E, assim, como que essas coisas podem influenciar, né? Esses ruídos, né? Tantas vozes e aí ter a voz ali de Deus. Como que isso pode influenciar esses ruídos na nossa vida cristã, hein, Alisson? É muito engraçado porque Jesus ele vai colocar pré-requisitos, né, para o curral. Ele vai dizer que vai entrar pela porta aqueles que são ovelhas. Exato. Então, o que define uma ovelha? Ele vai falar no versículo 3. Aqueles que ouvem a voz do pastor e reconhecem. Então, você não vai entrar pela porta, entra pela porta que são cristãos. Ou não vai entrar pela porta aqueles que são crentes, que acreditam em Deus. Ele vai falar as ovelhas. Então, eu vejo Jesus tratando o curral de ovelhas como um lugar de intimidade. Então, ali ele vai separar quem são os íntimos e quem não são. Quem reconhece Jesus como o pastor e quem não. Então, a gente vê que existe um grande cuidado aqui de Jesus de saber discernir, separar aquelas pessoas que buscam uma intimidade com Ele e quem não. E que exatamente vai tocar nesse ponto dos ruídos. Porque se eu entendo e eu reconheço a voz do pastor, os ruídos vão estar em volta de mim o tempo inteiro. Mas eu vou estar tão focado na voz que eu estou ouvindo, eu vou estar tão certo da voz que eu estou ouvindo, que aquilo vão ser só ruídos.
Porque a partir do momento que eu tenho dúvidas de que, será que é Deus que está falando? Será que é o meu pastor que está falando? Ou será que é algum ruído que está acontecendo? Aí a gente vai começar a se perder. A gente vai começar a olhar para os lados, vai começar a ter dúvida. Então Jesus está querendo trazer para perto, para dentro do curral aqui, as ovelhas que reconhecem. Ele vai deixar claro, vocês vão ter ruídos para todos os lados. O mundo vai estar gritando, o pecado vai estar gritando, as pessoas vão estar gritando. Mas a partir do momento que vocês reconhecem a voz do pastor, vocês vão seguir esse pastor, vocês vão estar perto dele. Então, para a gente diminuir esses ruídos, a gente tem que ter certeza da voz que a gente está ouvindo, e é só pela intimidade de relacionamento. Amém. Exato. Amém. Acho interessante que a Bíblia fala, né, que em Romanos 8,14, eu até anotei aqui, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Algum dia, as ovelhas do Senhor ouviam a voz de fora. Hoje existe uma voz dentro de nós para nos guiar. E muitas vezes a gente está esperando uma voz externa, uma nuvem, né? uma nuvem, ou qualquer sinal, quando tem uma voz dentro de nós, que na verdade não apenas uma voz para nos guiar, mas para nos selar, porque a marca dos que são filhos de Deus é serem guiados pelo Espírito de Deus. É o testemunho do Espírito de Deus dentro de mim. E às vezes a gente está, né, perdido. Será que eu sou ovelha? Será que eu sou ovelha? E o Espírito de Deus está aqui marcando a gente, a presença de Deus marcando a gente, né? Então, se nós somos de fato ovelhas, tem aqui na aplicação, somos ovelhas de verdade, temos o Espírito Santo. Se temos o Espírito Santo, podemos ouvir e discernir a voz do bom pastor dentro de nós. Gente, que presente! O Rei da Glória. Às vezes eu paro assim para pensar, sabe quando você está com aquele momento de reflexão? Aí você fica pensando, poxa, eu abro Gênesis 1, o mesmo Deus que estava lá em Gênesis 1, o Espírito que pairava sobre a face das águas, o poderoso que com a sua voz criou todas as coisas, o mesmo que foi para a cruz, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, por meio do Espírito Santo habitando em mim agora. Eu tenho acesso a falar com Ele hoje. Eu tenho acesso a ouvir a voz dEle, a ser conduzido por Ele hoje. Cara, é um privilégio que só a ovelha mesmo pode ter. Amém, glória a Deus. E eu acho interessante no versículo 9 que diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus, né, fala aí sobre sobre duas coisas, ou melhor, três, que essa ovelha, ela tem quando ela entra por essa porta. Salvação, liberdade, porque ele fala, entrará e sairá. Ou seja, liberdade, a pessoa ela é liberta de tudo aquilo que prendia antes o seu dono, né? O seu senhor, era o pecado, mas agora ela conheceu Jesus e ela é liberta desse pecado. E pastagens, porque é a provisão, uma vida abundante no Senhor. Então, nesse pequeno versículo, 3 coisas que o Senhor nos apresenta. Amém. Ao estar com Ele, né? A ovelha, conhecendo Jesus. E aí, como que a gente pode ouvir a voz desse bom pastor? Eu acho legal uma analogia, que essa assim, já é pessoal, pessoal, que é o seguinte, vamos supor que existem várias ovelhas, mas tenha uma que ela escolha não seguir. Não, eu não quero, eu quero ficar aqui. E ela não vai no caminho onde esse pastor vai, por mais que não é da natureza da ovelha fazer isso. Mas vamos supor que ela para ali, eu não quero ir. Concordo que da maneira que esse pastor se distancia, a voz dele vai ficando mais silenciosa. A voz dele vai ficando cada vez mais silenciosa e ela já não o escuta. Então, como que a gente pode aprender a ser essa ovelha? Estando próximo, ouvindo e seguindo. Amém. Porque tem muitas pessoas que vivem com a voz de Deus cada vez mais distante, mais silenciosa. E como que a gente pode aprender a ter a voz de Deus mais perto de nós? Meditando a palavra, né? Orando, conversando com Deus, tendo essa intimidade com Deus. Assim nós nos tornamos próximos e sabemos até mesmo os direcionamentos, aonde Ele quer que nós vamos, aonde Ele quer que a gente pise. Então, somente tendo esse momento de intimidade, as disciplinas espirituais, lendo a Bíblia constantemente para saber o que Ele fala, aonde Ele vai, e ouvindo a sua voz, porque Ele fala também, né? Ele fala principalmente pela palavra. Amém? Amém. E esse é o nosso bom pastor, aquele que nos quer por perto, aquele que está sempre presente. O bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e as ovelhas também o conhecem. Amém. Elas sempre estão próximas dele. E o importante é a gente ter sempre Jesus como a nossa prioridade, como aquele que a gente quer relacionar, que a gente quer ter por perto
e aprender com Ele. Pai, nós te agradecemos mais uma vez por esse momento, que o Senhor possa nos ensinar cada vez mais a desejar o Senhor, a estar próximo do Senhor Jesus como nosso bom pastor, aquele que cuida, aquele que se preocupa, aquele que está sempre perto, nos dando direção, nos mostrando o caminho a seguir. Que a sua voz sempre esteja audível aos nossos corações. É o que nós pedimos ao Senhor. Amém. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar